Olá, meus irmãos e amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês nesse dia, para nós falarmos mais um pouquinho a respeito da palavra de Deus. E hoje eu quero estar assim, podendo esclarecer uma dúvida que eu creio que você está tendo neste momento, né, ao assistir esse vídeo, que é a respeito dos judeus e dos samaritanos, né? E a sua pergunta é também a pergunta do nosso vídeo aqui, que é sobre por que que os judeus e os samaritanos não se davam bem, né? Essa pergunta nós podemos ver lá no Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 9, onde Jesus lá teve um encontro, né, com a mulher samaritana. E Jesus ele chega para a mulher samaritana e pede de beber, né? A mulher, dai-me de beber. E ela diz: como é que pode você, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? E aí o texto diz: porque os judeus e os samaritanos não se davam bem, né? Então, eu vou estar aqui explicando para vocês o porquê que os judeus e os samaritanos não se davam bem. Às vezes é importante nós fazermos perguntas, né, para a Bíblia. Tem um pastor que eu conheço, que ele sempre diz que toda vez que nós formos ler a Bíblia, nós temos sempre que usar a palavra por quê, não é verdade? Porque às vezes assim a gente lê, muitas pessoas lê a Bíblia de uma forma superficial, né? Não faz pergunta para o texto, não tenta entender o contexto, não tenta entender a exegese, a hermenêutica e acaba passando batido, né? Então é importante nós fazermos perguntas quando nós estamos lendo a Bíblia para nós aprendermos mais a respeito da palavra de Deus. Então nós temos que ser curiosos, na verdade, a gente tem que ir a fundo, a gente tem que pesquisar para nós aprendermos acerca da palavra de Deus. Então nós vamos entender aqui o porquê que os judeus, né, e os samaritanos não se davam bem. Vamos aqui entender o contexto, né, o pano de fundo e espero poder estar assim esclarecendo a sua dúvida em relação a este assunto. Bom, mas antes de começar, eu gostaria de pedir a você que você pudesse estar assim curtindo aí o nosso vídeo, né? E se pudesse também estar se inscrevendo no nosso canal, ativando as notificações, para você estar recebendo mais vídeos novos quando eu estiver postando alguns vídeos. E quero estar assim mais uma vez também agradecendo a você, né, que já se inscreveu no nosso canal. Que Deus possa estar assim abençoando a sua vida, tá certo? Então vamos lá, vamos iniciar o nosso estudo. Então aqui no Evangelho de João, capítulo 4, né? Quando nós lemos aqui, vemos que Jesus teve esse encontro com a mulher samaritana. E no versículo 7, Jesus diz, né, para a mulher, dai-me de beber. E lá ela fala, né, que como é que ele, sendo judeu, pede de beber a ela, que é a mulher samaritana, pois os judeus samaritanos não se davam bem. Vamos lá, vamos entender o porquê que tem esse conflito, né, que tinha esse conflito entre os judeus e os samaritanos, e vamos aprender algumas lições aqui que nós podemos aplicar à nossa vida. Para nós entendermos sobre essa questão, é importante nós voltarmos lá para o Antigo Testamento, na época do rei Salomão. O rei Salomão, quando ele já estava assim, bastante assim idoso, né? Quando ele já estava assim na sua velhice, o rei Salomão, a Bíblia diz que ele se envolveu com muitas mulheres. E olha, irmãos, foram muitas mulheres mesmo, né? Se nós fôssemos perguntar assim, qual foi o homem da Bíblia que foi mais mulherengo? Com certeza nós poderíamos afirmar com toda certeza, o rei Salomão. O rei Salomão ele teve 700 esposas e 300 concubinas, ou seja, se envolveu com 1000 mulheres. Pensa aí, né? 1000 mulheres. Pensa no problemão que ele arrumou para ele. Porque às vezes, hoje eu tenho uma esposa, né? Uma esposa que eu amo muito, de coração. É uma bênção de Deus. E às vezes a gente, assim, mesmo tendo uma esposa, você vê que tem momentos bons, né? Felizes, né? Momentos, assim, maravilhosos. Só que tem hora que tem aquelas pequenas brigas, né? Aquelas pequenas discussões que é normal ter em todo casamento. E às vezes você fica ali você, com aquela dor de cabeça, né? Você fica ali com aquele estresse, né? Isso por ter só uma esposa. Imagina se tivesse 1000, né? Talvez é por isso que o rei Salomão era o homem mais sábio do mundo, né?
Bom, brincadeira, só para descontrair. Então, o rei Salomão, ele foi um homem que se envolveu com muitas mulheres, né? E muitas dessas mulheres eram mulheres estrangeiras, ou seja, eram mulheres que assim, adoravam a muitas divindades pagãs, né? A muitos ídolos, né? E o que que aconteceu? Essas mulheres, elas conseguiram perverter o coração do rei Salomão, fazendo com que ele também passasse a adorar outras divindades pagãs e não só o Deus de Israel. Então Deus, ele disse para Salomão que como castigo, ele disse que o reino de Israel se dividiria em dois reinos após a sua morte. E assim aconteceu. A profecia se cumpriu, porque quando o rei Salomão morreu, o reino de Israel foi dividido em dois reinos. Primeiro reino, o reino do norte, onde tinha ali as 10 tribos de Israel, né? Que foi governado pelo rei Jeroboão, que era servo de Salomão. E o segundo reino foi o reino do sul, que, né, é representado ali pelas duas tribos, as duas tribos de Judá, que foi governado pelo rei Roboão, que era filho de Salomão, né? Então, reino do norte e reino do sul, né? O reino do norte fazia parte das províncias ali ficava nas províncias de Samaria. E o que que aconteceu? Israel, que era o reino do norte, com o passar do tempo que eles foram desobedecendo os mandamentos do Senhor, Deus ele permitiu que, como castigo, o reino de Israel fosse levado, né, cativo pelo rei assírio, né, pelo império assírio. E assim aconteceu. Só que o rei assírio ele era um rei muito esperto, ele era um rei que queria ver a ruína de Israel. Então, para enfraquecer a linhagem, né, e a fé dos judeus, dos israelitas, o que que ele fez? Ele deixou alguns israelitas ali nas províncias de Samaria, não levou todo mundo, mas deixou alguns judeus ali. O que que aconteceu? Ele veio, trouxe outros povos pagãos para morarem, né, para habitarem ali com esses israelitas. E o que que aconteceu? Alguns israelitas se casaram com outras mulheres estrangeiras. E aí o que que veio acontecer? Surgiram, né, um tipo de judeu mestiço, né? Um judeu assim misturado com outros povos. E aí que deu a origem dos samaritanos, né? Que era um tipo de judeu misturado com outros povos pagãos, né? Então esse é o nome essa é a origem do nome dos samaritanos, né? Então, tá. Então o que que aconteceu? Ali, aqueles judeus, eles foram com o tempo perdendo a sua linhagem, né? A sua linhagem judaica. Então, eles foram levados, né, os israelitas cativos pelo Império Assírio. Esses que ficaram, né, se misturaram com outros povos e aí deu essa origem do samaritano, né, que é um tipo de judeu misturado com outros povos pagãos. O outro reino, que era o reino de Judá, o que que aconteceu? Com o passar do tempo, eles também foram levados cativos. Por quem? Pelo Império Babilônico. Também por desobedecerem os mandamentos do Senhor. E ficaram lá cativos na Babilônia 70 anos. Após 70 anos, eles voltaram, eles foram libertos, né, e voltaram para Jerusalém. E a primeira intenção deles foram o quê? Foram construir as muralhas, né, e o templo que estava destruído. E aí, quando eles estavam construindo as muralhas e o templo, vieram algumas pessoas querendo ajudar, que era quem? Os samaritanos, que era aqueles judeus, né, que se misturaram com outros povos. E ali você vê aqueles personagens, né, Sambalá, Tobias, que queriam ajudar no momento que no caso, Neemias, Esdras estava responsável pela construção do templo, né, e das muralhas. Então Neemias, ele não permitiu que aqueles samaritanos ajudassem, né? Por quê? Porque eles eram judeus, né, e tinham perdido a sua linhagem, né, e por quê? Por adorarem outras divindades pagãs. Então, esses judeus samaritanos, vamos assim dizer, ficaram furiosos. E o que que eles fizeram? Foram construir o seu próprio templo, né? Lá no Monte Gerizim. Lá no Monte Gerizim. Agora entenda, agora vamos voltar lá para João capítulo 4. João capítulo 4, no versículo 19, é interessante que a mulher fala assim para o Senhor Jesus. Versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Que monte? Monte Gerizim, né? Monte Gerizim, aonde os
samaritanos tinham construído seu próprio templo, né? Por quê? Por causa da raiva que eles estavam dos outros judeus, né? Por não terem deixado eles ajudarem a construir as muralhas e o templo. E esse templo que foi construído no Monte Gerizim foi destruído, foi derrubado pelos macabeus. Então, atiçando ainda mais a raiva dos judeus samaritanos, né? Dos samaritanos. Então, é mais ou menos esse o contexto, né, ao qual nós entendemos o porquê que os judeus e os samaritanos não se davam bem. Na verdade, os samaritanos é um tipo de judeu, né, misturado com outros povos pagãos, né? É um tipo de judeu, vamos dizer assim, um judeu mestiço, né? Bom, e qual a aplicação, né, que tem para nós? O que que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos aqui que Jesus, mesmo sabendo que aquela mulher era samaritana, ele foi e se aproximou daquela mulher. Olha só, no versículo 4 do capítulo 4 de João, diz que era necessário Jesus atravessar por Samaria. Por que que era necessário? Olha só, não era normal, não era comum um judeu passar pelo território de Samaria, porque os judeus e os samaritanos eram inimigos. Então, o judeu passar pelo território samaritano, vamos trazer para os dias de hoje, é como se um judeu, né, um israelita passasse pela faixa de Gaza. Imagina aí no que ia acontecer, né? Era guerra na certa. Então, assim, não era normal um judeu passar pelo território samaritano, mas o versículo 4 diz que era necessário Jesus passar por Samaria, porque Jesus tinha um plano na vida daquela mulher, porque Jesus queria salvar a vida daquela mulher, porque Jesus queria, através também daquela mulher, trazer os samaritanos trazer a salvação para os samaritanos. E assim ele fez, né? Na verdade, o que nós trazemos como aplicação para a nossa vida é que Jesus ele sempre quer trazer a união, né? Jesus ele sempre quer aproximar as pessoas umas das outras, né? E aqui nós aprendemos que a religião, olha só, a religião não, na verdade, a religiosidade, ela afasta as pessoas umas das outras, não a religião. Não é a religião que afasta as pessoas umas das outras, mas sim a religiosidade. Então tem muitas pessoas que é religiosa, né? Muito religiosa, e isso acaba afastando as pessoas umas das outras. Mas não é isso que o Senhor Jesus nos ensina nesse texto. Ele ensina que nós devemos estar assim mais próximos uns dos outros, não é verdade? Então, é mais ou menos esse o contexto, né, histórico ao qual o porquê que os judeus e os samaritanos não se davam bem. Mas Jesus nos ensina que nós devemos estar sempre unidos uns para com os outros, não é verdade? Jesus nos ensina que nós devemos amar o nosso próximo. E se possível for, né? Se possível for não, devemos, né, amar até o nosso inimigo, né? Até aquele que nos fez mal. Bom, então é mais ou menos esse o contexto, né? É mais ou menos isso que nós poderíamos responder, ao qual o porquê que os judeus e os samaritanos não se davam bem. Em breve eu vou estar assim trazendo mais algumas dúvidas a respeito da palavra de Deus, né? E vai ser resposta à luz da Bíblia. Então, é mais ou menos essa resposta à luz da Bíblia, o porquê que os judeus e os samaritanos não se davam bem. Espero que eu espero sim ter ajudado você, né, a entender sobre essa dúvida, né? E que você possa estar assim continuando assim, assistindo os nossos vídeos e que Deus possa estar assim abençoando a sua vida e até a próxima. Fica com Deus e agradeço aí pela sua paciência, né? E obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém.